E aí, pessoal, tudo jóia? Vamos para mais uma questão de linguagem da prova do Enem de 2009, versão amarela. A gente tem uma poesia aqui que vai servir para duas questões, a questão 117 e a 118. Vamos ler ela só aqui na 117 e a 118 a gente vai fazer direto, ok? Vamos começar. É uma poesia do Manuel Bandeira, ou seja, um poeta modernista. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. O vento varria os sonhos e varria as amizades, o vento varria as mulheres, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de afetos e de mulheres. O vento varria os meses e varria os teus sorrisos, o vento varria tudo, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. Uma coisa que a gente pode perceber aqui logo de cara é essa imensa repetição da letra V, que na poesia é chamada de aliteração. Então, a aliteração é esse fenômeno que acontece. Então, tanto a repetição dos Vs, aqui vida, ficava, como também tem uma aliteração da letra F aqui, folhas, frutos, flores e folhas. E aí continua, tem mais Vs por aí, tem V aqui em Vs também, tá? Então é isso. Essa é a principal coisa que a gente tem que perceber nessa poesia, a primeira coisa que você tem que notar. Questão 117. Na estruturação do texto destaca-se. Então vamos lá. Letra A. A construção de oposições semânticas. Olha, semântico significa... Semântica é a expressão-chave aqui dessa alternativa. E semântico tem relação com significado. Oposições semânticas, então, seriam palavras de significados opostos. E na verdade não. Na verdade ele só vai mostrando o que o vento levava embora e o que... ele só vai mostrando o que o vento varria e como que a vida ficava mais cheia dessas coisas conforme o vento ia varrendo, conforme o vento as ia varrendo. Tá? Então não tem oposições semânticas aqui. Alternativa incorreta. Apresentação de ideias de forma objetiva. Forma objetiva também é a expressão-chave aqui. E não é muito objetivo, na verdade. Ele vem com essa ideia de o vento varrer e a vida ir se enchendo. As ideias elas são apresentadas de forma certamente subjetiva. Então, alternativa incorreta. O emprego recorrente de figuras de linguagem como eufemismo. Eufemismo, aqui, é quando você usa uma expressão para aliviar o sentido real dela. Então, por exemplo, se a gente, em vez de dizer alguém morreu, você falar que essa pessoa está em uma outra esfera, por exemplo. Então, você tenta sem suavizar o efeito daquela mensagem. E a literação, como a gente falou aqui, é uma figura de linguagem. Entretanto, quando ele dá o exemplo de figura de linguagem na alternativa C, ele menciona eufemismo, e não é a figura de linguagem mais presente. Alternativa incorreta. Alternativa D. Repetição de sons e de construção sintática semelhantes. Olha só, repetição de sons é o que a gente já viu aqui de um vento V, 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 F, F, F. Construção sintática é justamente essa estrutura, por exemplo, esse paralelismo. Então você começa com o vento, o vento, o vento. Aí tem também varria, varria, varria. Aqui tem o vento varria de novo. Aqui o vento varria de novo. E essa parte você tem e varria aqui no meio. Aqui você tem o vento varria e varria aqui no meio. Então vocês podem perceber, isso aqui também é chamado de paralelismo. De novo aqui a gente tem e a minha vida ficava. Aqui a gente tem a minha vida ficava. Aqui a gente tem a minha vida ficava. Cada vez mais cheia, cada vez mais cheia, cada vez mais cheia. Então tudo isso, na verdade, quando a gente tem essas repetições de versos idênticos, ou pelo menos a gente chama de repetição,
E quando a gente começa uma frase ou um verso com a mesma expressão ou as mesmas palavras, a gente chama de paralelismo. Então isso aqui é repetição e aqui em cima a parte do... Então repetição é quando a gente começa do mesmo jeitinho. Então minha vida ficava cada vez mais cheia, minha vida ficava cada vez mais cheia, certo? Isso aqui é repetição. E quando a gente tem só o início, começando igual, a gente chama de paralelismo. Ok? Então, a repetição de sons e de construção sintática semelhantes é uma boa pedida. Vamos só ter certeza com a alternativa E. A inversão de ordem sintática das palavras. De jeito nenhum. Se fosse varria as folhas o vento, a gente estaria fazendo uma inversão, também chamada de hipérbato na literatura, mas não, está tudo na ordem direta aqui, então a alternativa é incorreta. Então, finalmente, D de delta é a resposta correta para essa questão. Pessoal, ficamos por aqui. Próxima questão baseada nesse poema também. Até já. Tchau, tchau.